O Banco Central divulgou hoje o relatório de política monetária. O documento atualizou projeções e analisou diferentes recortes da economia brasileira. A gente volta com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, para explicar exatamente esse assunto, porque, afinal de contas, o que o Banco Central espera para a economia este ano, Thaís? Márcio, a economia vai crescer menos, que, aliás, é o que ele quer. Ele está esperando isso acontecer, claro, né? Os juros foi para 15% por causa disso. Vamos dar uma olhada aqui. Esse relatório é um relatório extensíssimo, né? Com uma visão gigante, uma leitura, na verdade, enorme sobre o que está acontecendo na economia brasileira, tudo que afeta o processo inflacionário, né? Então, a primeira coisa que chamou a atenção, revisão do PIB deste ano de 2,1 para 2, menos otimista que o próprio governo, né? E para o ano que vem, Márcio, isso aqui chamou muita atenção, uma expectativa de alta de apenas 1,5%. O governo, o Ministério da Fazenda, espera 2,5%. E o mercado, pelo Focus, 1,8%. Então aqui o Banco Central está sendo bastante realista, uma dose de realismo, acreditando que inclusive as tarifas de 50%, que têm um efeito sobre a produção industrial brasileira e as exportações, podem provocar redução da atividade, sem contar o efeito da própria taxa de juros, né, Márcio? Ele também fez uma revisão do risco de estouro da meta de inflação, saiu de 68% para 71%, lembrando que o teto é 4,5%. A inflação, como acabamos de ver, está acima de 5%, provavelmente ela pode até fechar abaixo de 5%, mas o Banco Central ainda vê uma probabilidade muito alta desse estouro de meta, que, aliás, está ali junto com o mercado. A taxa de juros vai continuar em 15%, essa é a receita que o Banco Central acredita que faz, está confortável com essa situação, apesar de saber do custo que ela impõe à economia, Márcio. E o que chamou a atenção nesse relatório foi a atenção, na verdade, foram os destaques que o Banco Central trouxe sobre o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho no Brasil está muito aquecido e o Banco Central traz uma série de estudos aprofundados sobre a mudança na dinâmica do trabalho que aconteceu no Brasil nos últimos anos, Márcio, e como ele está hoje. Vamos dar uma olhada na próxima tela para trazer aqui esses destaques. Isso aqui é uma coisa impressionante, Márcio. Em 10 anos, a população ocupada no Brasil inteiro cresceu 10%. Os empregos dos trabalhadores de aplicativos, esses empregos cresceram 170%. Então, o Banco Central entende que isso é uma mudança estrutural do mercado de trabalho e que impõe novos desafios, inclusive, para lidar com isso, né? Então, o Banco Central diz o seguinte, olha, a inflação no Brasil está 5,3%, o desemprego está 5,6%. Isso nunca aconteceu antes na história do Brasil. Então, ele diz, olha, nós temos uma situação em que a renda está alta, patamar histórico. Há uma alta rotatividade do mercado, uma rápida recolocação dos trabalhadores e, portanto, uma mudança estrutural. A renda está no máximo, as importações estão no máximo, o desemprego está na mínima histórica. Então, é uma situação que comprova aquilo que o Banco Central vem falando há um tempo, que é a economia operando acima da sua capacidade, né? Hoje, o presidente do Banco Central disse assim, se um desemprego na casa dos 5% não é o chamado pleno emprego, que é uma situação que é admitida por economistas de todos os lados como uma situação inflacionária, ele falou, eu não sei o que é. Então, o Banco Central traz todas as explicações daquilo que é a grande preocupação dele, que é o mercado de trabalho. E ele faz isso, Márcio, inclusive para se defender um pouco das críticas que ele vem recebendo. A gente percebe que aumentou o tom e aumentou a frequência das críticas do Ministério da Fazenda. O próprio ministro Fernando Haddad, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, aumentando a dose da crítica. Por que continuamos com uma taxa de juros de 15%? E vamos ficar, né? E isso vai provocar uma redução. Imagina o governo, num ano eleitoral, né, lidando com um crescimento de 1,5%. Né? E ele está avisando bem antes, né? Quem avisa, amigo é. O Gabriel Galípolo, presidente do BC, ele respondeu a essas críticas que tem recebido do ministro da Fazenda e do secretário do Tesouro. Vamos ver.
Eu pessoalmente acho um luxo você ter o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentários sobre política monetária com a delicadeza que eles fizeram, com a gentileza que eles fizeram e com a educação que eles fizeram. Se você escuta a fala do ministro Fernando Haddad, é uma fala de uma gentileza e assim, emitindo sua opinião, que é absolutamente legítima. Se nós mesmos perguntamos sempre, né, para os economistas que respondem o Focus o que eles acham que o Banco Central fará e o que deveria ser feito, absolutamente legítimo que o ministro da Fazenda também o faça. Mas no mundo de hoje, onde muitas vezes se emitem opiniões, especialmente sobre política monetária, nem sempre da maneira mais cordial e civilizada e urbana, acho que a gente ter o ministro da Fazenda emitindo uma opinião absolutamente legítima, mas com a elegância que ele fez, com a delicadeza que ele fez, com o cuidado que ele fez. Eu vou continuar com a taxa de juros a 15%. Não, e assim, quem não sabe que ele é presidente do Banco Central vai achar que ele é diplomata, né? Falou, esse sujeito trabalha no Itamaraty, né? Bom, mercado financeiro, hoje foi mais um dia de alta para o dólar, né, Thaís? Mais um dia, Márcio. Vamos dar uma olhada aqui, de novo ligado ao que está acontecendo lá fora, dados da economia americana, economia crescendo mais, desemprego caindo mais devagar, aquecimento da economia, aquela expectativa de mais queda, da taxa de juros nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Se os juros lá podem não baixar, o dólar volta todo para lá, mais uma alta forte, voltando para 5,36 e hoje não teve jeito, o Ibovespa acabou perdendo os 146 mil pontos. Aqui tem um pouco de acompanhar lá fora e tem um pouco também de realizar lucro, como a gente já falou ontem. Depois de tanta alta... Exato, das máximas, né? Conquistar alguma coisa, né? Por que não, né, Thaís? Por que não? Muito obrigado, Thaís Herédia.